Relações Económicas Internacionais da Universidade de Columbia Nova Iorque. É mais alguém das ciências, e, portanto, neste caso, a vertente económica, que tem o gosto da escrita, que nos apraz imenso, porque sabemos que desde a medicina às ciências, portanto, aos tipos de ciências, nós temos muitos escritores. É evidente que há aqui um gosto peculiar da escrita, e durante 29 anos trabalhou na área, revistas, depois jornalista, colunista, e depois escreve agora vários livros. Tem sido também diretor em alguns, um blog, para quem quiser consultar. Estamos ligadas ao amor à primeira vista, fanático do sushi, que é sempre interessante, eu não conheço. Estou a história da artista, enquanto são a Brasília, essa aluna pode fazer há claramente pessoas que gostam mais de acontece-nos com muita facilidade quando estamos a ler. E é provavelmente o momento onde isso mais acontece. Porque com o cinema, com as outras artes, é diferente e não há esse momento de grande intimidade entre nós e o nosso ser e aquilo que estamos a ler. Portanto, seja para um lado da imaginação, seja pelo lado da sensibilidade, eu costumo sempre dizer que tentem ler o mais possível, porque só vos fará bem. Ler tudo o que puderem, Vamos então a escrever para o jornal universitário. E foi aí que eu senti que não só tinha uma paixão pela leitura, como tinha uma paixão pela escrita. Comecei a escrever, muito de ser lido. Ou seja, gosta-se de ter um público. Nós começamos a perceber que há alguém, pessoas que leem aquilo que nós escrevemos. E gostamos disso, gostamos de ter um público. E portanto, eu assim, comecei a sentir isso. Ao fim de um ano ou dois, recebi também um convite, ainda estava mesmo a terminar o curso, recebi um convite para fazer um estágio num jornal nacional. O jornal chamava-se O Independente, e já não existe, infelizmente, mas na altura existiu, estamos a falar de 1991, e eu lá fui. Eu gostava tanto de escrever, e então decidi ser jornalista. Eu também tenho essa dúvida desde o princípio. Eu fiz o curso de Economia porque, enfim, vocês sabem que nós temos os nossos caminhos relativamente cedo, não é? Eu aos 15 anos tive que escolher uma área de estudos e depois fiquei nessa área e segui para a Economia, era um caminho natural. Eu gostava de matemática, gostava de Economia, o meu pai explicou mais ou menos o que era Economia, eu achei piada e fiz um curso de Economia. E gosto de Economia. Então, nós escolhemos ao acaso esta obra Enquanto Salazar Dormia, escrita pelo autor, e que retrata Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial.
Apesar de Portugal não ter entrado diretamente nesta guerra, a capital acolheu milhares de refugiados, entre eles milionários, atrizes, judeus e espiões. O Estoril foi o espaço por excelência de residência destes indivíduos, o que contribuiu para o desenvolvimento do país. Inúmeras festas foram realizadas no Casino Estoril e no Hotel Palácio, o que permitiu o contacto dos portugueses com estas culturas. E assim é visível o contraste entre Portugal e o resto da Europa nesta época. Então, e passo a citar, Portugal torna-se palco de uma guerra secreta que Salazar permite, mas vigia à distância. O protagonista, Jack Gil Mascarenhas, um espião luso-britânico, conta a sua história 50 anos após a sua missão de desmantelar as redes de espionagem nazis que atuavam em todo o país. Agora vou proceder à leitura de alguns certos que se inserem no primeiro capítulo do romance. A minha Lisboa, das pensões e dos espiões, dos barcos ingleses e dos submarinos alemães, a Lisboa das ligas da Mary em cima de um lençol branco, a Lisboa dos coquetéis no avis enquanto eu perseguia a Alice, a Lisboa do penteado à refugiada da minha noiva, a Carminho, a Lisboa dessa menina, linda, frágil e alemã, a Nica, por quem eu arrisquei o pescoço, a Lisboa de Michael. E nós ali, a viver, a contar façanhas, a exibir troféus, ou a resmungar sobre a guerra, as manias do embaixador Campbell, os truques dos alemães, os subornos aos portugueses, as belas pernas das refugiadas que invadiam Lisboa. Uma guerra que, na capital, se tentava vencer com planos mirabolantes, espiões inventados e ideias loucas, como aquela de convencer os miúdos a escrever nas paredes, a giz, os VV da vitória dos aliados, ou a baterem palmas no cinema sempre que apareciam as tropas inglesas. Truques e mais truques de propaganda e denúncias, muitas denúncias. Boatos que se punham a correr, puro terrorismo psicológico de guerra, muito eficaz nessa Lisboa, que estava fora e dentro dela ao mesmo tempo. Local único da Europa, linda e cheia de vírus, mas também de medo. A Lisboa onde vivi, tanto que por mais que viva, e muito foi depois, nunca mais vivi como aqui, nesta Lisboa. Nós, os que vivíamos mais à noite, por vezes furtivos, por vezes só na boa vida dessa Lisboa, onde o turbilhão de emoções da época fazia subir as saias das mulheres mais depressa. Não fosse o mundo acabar amanhã, o Hitler invadir a Península Ibérica, os americanos invadirem os Açores, os comunistas de Stalin darem cabo do Ocidente. Tudo era possível. Estávamos em guerra e ela era mundial e mexia com os corações e com os desejos. Enquanto Salazar dormia, não havia só recabofe com as mulheres. Havia muito mais. Guerras, espionagens e diplomacia. Lembro-me de todos. Dos embaixadores e das secretárias, dos polícias e das criadas de quarto, dos milionários e dos judeus refugiados, dos jornalistas e dos militares, dos faroleiros e dos taxistas. Eu lembro-me do Ciclone. Para não ocupar mais tempo, a óbvio tem obviamente um caráter histórico, como já deu para perceber, mas também tem um caráter romântico, como o autor disse, da irmã da Carminho. Eu só vou ler um excerto que dá para usar a irmã da Carminho para perceber o que se passa. Diz-se que um homem e uma mulher ou se apaixonam nas primeiras 3 vezes que se veem, ou então nunca se viram apaixonar. No meu caso, com Luizinha, essa máxima não se verificou. Ou melhor, não se verificou do meu lado. Quanto a ela, já não tenho tanta certeza. A minha primeira impressão de Luizinha foi de uma rapariga muito jovial, talvez infantil e inocente e apaixonada pelo cinema. Desde a primeira hora que Luizinha falou ter ideias e convicções profundas, amava a liberdade e a arte e nutria um ódio visceral às tiranias que admitiam matar pessoas só para as calar. Anos mais tarde, foi penoso viver em países como Singapura ou Uruguai e mesmo o Brasil, só porque não eram democracias. Odiava também o que o comunismo significou para o mundo durante grande parte das nossas vidas. Para ela não fazia qualquer sentido um país onde as pessoas não podiam viajar, não podiam escolher o seu trabalho, não se podiam sequer manifestar e eram enviadas para a Sibéria só porque discordavam do regime. A primeira vez que tive a consciência de que a amava foi no dia em que fomos à estreia do Casablanca. E, portanto, vou deixar isto por aqui, para deixar um pouco de suspense e só quero agradecer a vossa atenção e desejar um resto de dia.